Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para comentarmos a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2020, uma lição maravilhosa, né, irmãos, que vamos estar aí nesses 3 meses discorrendo sobre ela. A raça humana, origem, queda e redenção. A nossa intenção, irmãos, nessa lição é trazer algo de auxílio, que venha auxiliar você em sua aula, que venha lhe ajudar, que venha enriquecer a sua aula. Não vamos comentar a lição, porque ela já está na sua mão, ela já está aí, né, para lhe ajudar. Você vai ler durante a semana, já deve ter lido, comentado alguma coisa com os amigos, com os irmãos, e nós estamos aqui para ajudar dentro do primeiro, segundo e terceiro e quarto tópico, né? Nós vamos estar estudando a primeira lição, Adão, o primeiro homem, né? Lição de número 1, 5 de janeiro de 2020. Mas vamos usar também algumas coisas das lições bíblicas. O textual é muito importante, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis 1 e 26. A verdade prática, o homem não é um mero detalhe do universo. O ser humano é uma obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Você não foi criado porque Deus não tinha nada para fazer. Você é uma obra-prima, você é uma peculiaridade de Deus, você é uma exclusividade de Deus. Não importa se você acredita em Deus ou não, Deus criou o ser humano. Os objetivos da escola, né? O objetivo geral é expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. O objetivo específico é apresentar os conceitos e objetivos da doutrina bíblica do homem, descrever a criação dos céus e a terra, no tópico 2, no tópico 3, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. No 4, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. O ponto central da lição, o ser humano é a coroação da criação de Deus. Vamos à introdução da nossa aula, né? Quando estamos falando da criação dos seres humanos na perspectiva bíblica, entramos em um dos campos da teologia sistemática. Então, nessa lição, você vai usar a teologia sistemática conhecida como a doutrina bíblica do homem, né? Chamada de antropologia bíblica, teológica ou religiosa. Ela é diferente da antropologia científica. Então, o que é uma antropologia bíblica? É o ramo da teologia sistemática que estuda a criação, a imagem divina, constituição da natureza e destino final do homem, de acordo com as Escrituras. A palavra antropologia, ela é formada por 2 palavras gregas, né? Anthropos, homem, e logos, estudo. Então, logo temos aí o estudo do homem, é antropologia, numa perspectiva bíblica. Nós vamos usar a nossa Bíblia como a leitura fundamental, a base de todos os nossos estudos, vai ser a Bíblia Sagrada, né? A antropologia bíblica, ela difere-se da científica. Em que aspecto? Em que sentido? O estudo da antropologia bíblica é o estudo da espécie humana em seus aspectos biológicos, como origem, evolução, características distintivas, distribuição de subgrupos e variedades, comportamento, né, especialmente referentes a costumes, éticas, técnicas e modos de vida de grupos e coletividades. É a reflexão filosófica do caráter abrangente e sistemático acerca da natureza humana. Resumindo, é o estudo do homem pelo homem. E o fundamento da antropologia bíblica encontra-se na revelação especial de Deus ao homem. Ele não vem provar a existência. Ele não vem dizer ao homem assim,
olha, eu vou fazer isso para provar que eu existo. Não, ele vem se revelar porque ele, em Gênesis capítulo 3, versículo 3, ele diz: eu sou o que sou. Ele é o que é, ele já pré-existe antes do ser humano. O ser humano foi criado por ele. Então, encontra-se na revelação especial de Deus ao homem. Ele vem se revelar ao homem. A antropologia bíblica, ela fundamenta-se na palavra de Deus, que afirma categoricamente, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 26 do mesmo capítulo de número 1 de Gênesis, Deus diz: façamos, no plural, o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, né? Então vamos criar o homem. E isso vem se revelar ao homem biblicamente. A abordagem vai ser feita a partir da visão bíblica do homem, e não como propõe a antropologia científica, do homem pelo homem. O homem pelo homem estuda somente as suas características físicas, né? A antropologia bíblica, a abordagem dela é de uma natureza constituída segundo os textos bíblicos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: o Deus de paz vos santifique em todo corpo, alma e espírito. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é uma espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão de ossos e medulas, ainda até a divisão da alma e do espírito. Então, a antropologia bíblica, ela trata o homem como corpo, alma e espírito. O propósito é demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criaturas, bem como sua atual deficiência moral diante de Deus. Primeiro, um privilégio. Foi criado por Deus. Os animais, a natureza, a terra em si, Deus disse: haja, e houve, né? Os animais, Deus falou: haja, e foram feitos almas viventes. O homem é diferente, ele foi privilegiado. Como foi privilegiado? Deus criou, Deus formou e soprou nele o seu espírito de vida. Então, mesmo nessa natureza humana atual, deficiente de Deus, mas nós ainda temos uma parte de Deus dentro de nós, que é o que? O fôlego de vida, o espírito de vida que está em todo homem, foi soprado através de suas narinas. Eu posso fazer uma aula mais para frente sobre a ciência, sobre o DNA, vou fazer uma aula sobre o DNA humano, sobre a célula que você é, sobre como você é constituído cientificamente, provando a divindade no DNA humano. Por enquanto vamos ficar nesse privilégio, né, e a deficiência moral do homem diante de Deus após a sua queda. Segundo tópico, o homem segundo a antropologia bíblica, né, com a expressão o homem segundo a antropologia bíblica, eu quero referir-me ao e à mulher como criaturas de Deus. Quando em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem, né, segundo a nossa imagem, ele disse ali, olha, em hebraico, escrito no original, eu vou procurar não errar na leitura, né, ele diz assim: Vayomer Elohim Naaser Adam. Quando ele se refere a Adão, ele está se referindo a um indivíduo, ou o ser, ou os seres humanos, a humanidade. Ele não está se referindo propriamente ao homem, ao sexo masculino. Mas quando ele fala de Adão, ele fala dos dois juntos, né? Homem e mulher. Nós vamos ver no capítulo 2 e 3, no capítulo 2, como ele fez para a mulher. E na lição de número 2, que é a próxima lição, nós vamos ver como foi a criação da mulher. A criação de Adão. Deus fez o homem com duas finalidades bem específicas, uma física e outra espiritual. Você vai comentar na sua lição, isso dentro do tópico 3, né? A forma com que Deus fez o homem. A física, para quê? Para frutificar, para multiplicar, para encher a terra, para sujeitar, para dominar sobre ela.
espiritual, que é o quê? Para que o homem viva em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, propriamente o versículo 2, diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então o homem foi feito para glorificar a Deus. E dentro dessa pequena explicação que eu vou trazer numa aula extra diferencial, quero ver se eu gravo amanhã já, nós vamos falar sobre como que o homem glorifica a Deus através do seu corpo, através da sua criação, através da sua, digamos assim, biologia. Cientificamente provado que o homem glorifica a Deus no seu corpo. Tá? Adão é um homem real, meu irmão. Tudo quanto é dito no começo do livro de Gênesis deve ser compreendido literalmente. E não no sentido de parábola, ou simbólico, ou qualquer outro sentido. Sendo assim, um homem real, um homem histórico, foi o primeiro homem criado. Os dois relatos da criação do homem, né, de Adão, Gênesis 1, 26 a 28, e de 4 a 6 e 20 a 23. O fato da criação do homem ser registrado em duas narrativas. Paulo estabelece o contraste entre o primeiro e o último Adão. Romanos 5, 12 ao 21 e 1 Coríntios 15, do 22 ao 45. Ele vincula, né, a origem do pecado no primeiro Adão e a redenção ao último Adão. O último Adão é uma pessoa histórica e indiscutível, ficando assim implícito que Adão, o primeiro homem, também é histórico. Não há discussão, não há o que falar contra, né? Mesmo cientificamente falando, ou dentro de outras matérias, a antropologia bíblica ela vem provar que o homem ele foi uma criação e não uma invenção da mente do ser humano, mas uma criação real de Deus, né? O homem como o homem foi. Ao falar acerca do homem foi criado, o pastor e comentarista da Lições da Escola Dominical, Cláudio Honor de Andrade, destaca sobre a matéria-prima usada por Deus para criar o primeiro homem, o sopro de e relata sobre a imortalidade de Adão. Nós temos aqui a matéria-prima, né, do homem, que ele foi criado. Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro, ele poderia ter optado pelo mármore, ele poderia ter optado por N materiais dentro da natureza, dentro do universo, mas não, ele fez do pó. Por quê? Ele não planejava fazer uma joia, muito menos uma estátua, mas ele queria fazer algo semelhante a ele. Ele fez um pouco inferior. Salmos capítulo 8, versículo 5 diz que nós somos criados inferiores ao anjo. Por que criado inferior aos anjos? Para que houvesse uma chance de redenção, para que houvesse uma forma de o homem ser redimido. O homem, os anjos quando pecaram, o que acontece? Eles se transformaram em demônios. Por quê? Porque não há uma chance de redenção. Segundo, o sopro divino. Após formar o homem do pó da terra e nele imprimir sua imagem, Deus sopra ali nas narinas, né, as narinas, tornando-lhe alma vivente. Então Adão é um ser imortal. Deus não criou o homem para que viesse a morrer, pelo contrário, né? Ele queria que o homem fosse eterno. E olha o privilégio do homem ser criado. Ele não foi um mero acaso. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. E se você ler Provérbios, do capítulo 8, do verso 22 ao 31, exclusivamente no 31, ele vai dizer que antes que ele fizesse tudo isso, ele já brincava, ele já regozijava, ele já se sentia feliz com os seres humanos. Então Adão era para ser imortal, era para ele fazer o que? Ele era para comer da árvore da vida. Deus faz um lugar exclusivo para ele. Deus planta um jardim no Éden. Além do Éden ser um lugar exclusivo, Deus prepara um lugar exclusivo para o homem no Éden. E põe o homem no Éden. E diz para ele, coma de todas as árvores. Coma de tudo, domine sobre tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E o homem
peca, a mulher erra, vai lá, come da árvore que não poderia ser comida, oferece a Adão e vem a queda. Nós trataremos sobre isso na lição de número 7. Nós temos uma síntese da vida de Adão. Adão foi o primeiro e único homem que Deus o criou do pó da terra. Adão colocou os nomes nos animais e nas aves do céu, tudo foi nomeado por ele. A primeira mulher foi criada por Deus através das costelas de Adão. Adão foi o primeiro ser humano a passar por uma cirurgia e o primeiro a receber uma anestesia geral em seu corpo. Maravilha, né, irmãos? Eu já fiz uma cirurgia, já recebi essa anestesia geral, então nós vemos quão maravilhoso faz uma cirurgia e dessa cirurgia vem esse ser maravilhoso chamado mulher, né? Adão foi o único ser no qual Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Adão foi o primeiro homem que deu o nome à sua própria mulher. Ele falou, essa se chamará Eva, mãe de toda a criação, de toda a natureza, de toda a criatura, né? Adão foi o primeiro ser humano que tentou se esconder de Deus. Adão foi o primeiro homem a ser influenciado por uma mulher, sua esposa. O primeiro filho de Adão se chamava Caim. Adão viveu 930 anos. Isso é uma síntese, né, que você pode usar dentro da escola dominical com seus alunos. Você pode relatar a vida de Adão, você pode relatar os feitos. Todos eles vão ser tratados de uma forma mais específica durante as lições, durante essas 13 lições em relação à criação de Adão e dos seres humanos, que veio parar até os dias de hoje, aguardando assim a redenção. Quarto, a missão do homem sobre a face da terra. Qual que é a missão do homem? Primeiro, glorificar a Deus. Que interessante, né? Glorificar a Deus. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, 7, né? Que Deus formou o homem do pó da terra, que esse lhe refugisse a glória. Adão, antes do pecado, ele não conhecia trevas. Ele não conhecia a noite, porque no virar da noite, às 6 horas da tarde, Deus o visitava. Adão via, falava com Deus, conversava com ele. Depois do pecado, Adão passa a conhecer o que é dia, o que é noite, o que é trevas, e ele deve se lembrar muito bem da luz em que ele vivia. E quando nós falamos de luz e de trevas, não estamos falando propriamente dessa luz que está me iluminando agora, não estamos falando do sol, porque tem muitas pessoas que podem estar dentro da igreja, mas ainda assim andar em trevas. E tem muitas pessoas que podem andar até em lugares que chamamos de lugares terríveis, e existe, mas ainda assim andam na luz. 2. Cultivar a terra. Muito antes do homem cair em transgressão, Deus já deixou essa tarefa de cuidar e cultivar a terra. Essa era a tarefa de Adão. O livro que eu dei para vocês na primeira aula, que eu direcionei lá no subsídio, né, da escola dominical, Homens de Verdade, se você ler esse livro, você vai ver que ele relata, ele traz a verdadeira função do homem no casamento, que é de guardar e cultivar. Leia, muito interessante. Reinar, em nome de Deus, sobre a criação, dominar a terra, dominar sobre tudo, dominar sobre os peixes. Você vê que o homem está acabando com a terra, o domínio do homem. Não tem animal que esteja acima do homem, ele domina sobre todos os animais, independente de ser um gatinho dentro de casa, ou o elefante, os maiores mamíferos, ou o próprio leão mesmo. O homem até hoje ele domina sobre os animais, ou a baleia no mar, que é um grande mamífero, né? Ainda assim o homem domina, e se deixar ele acaba com toda a espécie. Propagar a espécie. Deus ordenou também o homem a deixar a casa dos seus pais, unir-se-á à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Então essa é a missão do homem sobre a face da terra. Glorificar a Deus, cultivar, guardar, reinar sobre a terra e propagar a espécie. Meu irmão, espero que tenha lhe ajudado, né, muito esse subsídio.
faça suas perguntas, questione embaixo, eu vou responder. Deixe seu e-mail, se você quiser esse slide que nós usamos nessa aula aí, deixe seu e-mail e eu envio para você. Pergunte, leia, estude a Bíblia Sagrada, faça cursos, não somente para esse trimestre, mas prepare-se para o próximo trimestre que virá. Dedique-se em oração, em jejum, em consagração a Deus, para que Deus abra o seu entendimento, para que essa matéria que eu trouxe desde o tópico 1 até o 4 venha ajudar a construir uma boa aula, para que nós possamos alimentar a igreja de Deus através da palavra de Deus. Amós 8:11 diz que virão dias em que haverá fome não de comida, não de pão, e nem sede de água, mas da palavra de Deus. Então dedique-se um tempo a Deus para trazer uma boa aula, para você explicar os assuntos, para elucidar, para tirar as dúvidas dos seus alunos. Preocupe-se em trazer uma boa aula da escola dominical. Cative os seus alunos com um bom conteúdo. Use esse conteúdo que eu estou colocando aí a seu dispor. Me questione, pergunte. Se eu não souber, eu tenho companheiros aqui na nossa igreja, Evangélica Assembleia de Deus, na Vila C, em Foz do Iguaçu. Nós vamos conversar com eles, nós vamos responder a sua pergunta. Mas não deixe de se dedicar a Deus para pregar o Evangelho, para ensinar o povo. Veja a sua responsabilidade diante de Deus. Trazer ao povo a criação do homem. Como ele foi criado. Por que ele foi criado? Qual é o motivo de eu estar aqui? Eu vou mais questionar você do que trazer resposta. Eu vou trazer sim algum conteúdo, mas vou lhe questionar bastante para pôr a sua mente a raciocinar, a ir atrás dos assuntos da escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você ricamente. Até uma próxima aula. A segunda aula no dia 12 de janeiro de 2020, a criação de Eva, a primeira mulher. Essa será a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.